Oi pessoal, boa tarde. Meu nome é Anita, eu sou bacharel, mestra e doutora em artes cênicas pela UFBA e vou mostrar aqui um pouquinho da minha pesquisa de doutorado. Vamos lá? Então, essa pesquisa se chama, a proposta que eu estou apresentando aqui é Teatro do Oprimido na Extensão Universitária, Princípios e Estratégias Dialógicas do Ensino de Teatro. Então, na minha pesquisa de doutorado, eu investiguei a prática da mediação da ação teatral na extensão, a partir das abordagens críticas e dialógicas presentes na metodologia dos autores de base, como Augusto Boal, Bertolt Brecht e Paulo Freire. Eles foram estudados como capazes de contribuir para a construção de uma pedagogia extensionista mais transformadora, a partir da abordagem do professor. Então, eu desenvolvi uma pesquisa teórica, baseada nesses autores, que eu já venho estudando desde o mestrado, e fiz uma prática de campo, que foi um curso de extensão da UFBA, onde ofereci aulas de teatro para adolescentes do município de Ceabra, Bahia, onde eu resido. Então, baseada nas atitudes e posturas consideradas pedagógicas do Coringa do Teatro Fórum, eu desenvolvi um processo criativo teatral e analisei os resultados alcançados por um viés crítico-reflexivo, com enfoque em duas noções-chave, abordagem crítica e dialogicidade. Então, como resultado, foram sistematizados princípios para a mediação da ação teatral na extensão universitária, de maneira que essa conseguisse ser transformadora do ponto de vista social. Então, essa pesquisa foi baseada em duas perguntas-chave, essencialmente, né? Qual é, de fato, a responsabilidade social da universidade, né? Então, eu problematizei a extensão como um instrumento social. Eu aponto algumas concepções e desafios dessa vertente acadêmica nos últimos anos e dialogo com ideias que circulam em obras recentes e também os documentos normativos oficiais da extensão, que eles favorecem, segundo o Plano Nacional de Extensão, a via de mão dupla e a interação dialógica nas relações de ensino. Então, a pertinência científica da universidade não é mais importante que a relevância social. É dever da universidade ser engajada e comprometida com a superação das desigualdades sociais. Isso significa que a universidade não deve abrir mão de ser um espaço propagador de valores democráticos e de questionamento crítico, mantendo uma ação reflexiva e ativa perante a realidade, mesmo que no contexto atual esses valores possam estar ameaçados. Então, é importante salientar que a universidade está inserida dentro de uma realidade concreta e, portanto, suas ações devem estar conectadas às exigências e necessidades sociais dessa realidade. Então, eu estudei a extensão, examinei estratégias de abordagem que promoveriam essa interação dialógica, a horizontalidade nas relações professor-aluno, baseada basicamente em Paulo Freire como fundamento congruente para uma postura crítica e dialógica, eficiente do ponto de vista da relevância social, compatível com a ideia de transformação, de promover a interação dialógica. Então, a segunda pergunta quais estratégias de mediação da ação teatral viabilizam uma extensão universitária de caráter transformador? Então, eu refleti sobre as estratégias de uma mediação da ação teatral dialógica no contexto da extensão universitária, discutindo com autores cujas práticas investigam sobre o ensino de teatro por um viés mais crítico, em especial os estudos dos enfoques dos seus multiplicadores, os facilitadores, professores e especialmente o Coringa do Teatro Fórum, servindo para que se problematize a atitude do educador de teatro da extensão. Então, eu travo um diálogo sobre a mediação teatral nas peças didáticas de Brecht, no Teatro do Oprimido, trato de temas sobre os limites da mediação, o tensionamento entre autoridade e liberdade, os conceitos freirianos também de invasão cultural, diálogo, codificação, ação cultural dialógica, síntese cultural, praxis. Então, eu abordei também a importância dos jogos, improvisações e debates para o processo dialógico de teatro. E, para isso, claro, eu desenvolvi uma investigação prática com um grupo sujeito, onde as estratégias e procedimentos não só do Teatro do Oprimido foram experimentados, mas principalmente jogos, improvisações e debates. Então, antes de falar do grupo sujeito, que são esses meus alunos, existem critérios de relevância em investigar o ensino de teatro na extensão, como a importância de se pesquisar sobre a extensão, em primeiro lugar,
que representa o esforço da universidade em oferecer um retorno à sociedade, recebe recursos insuficientes, sendo pouco investigada. Então, esse retorno é oferecido nessa pesquisa a jovens com oportunidades de experimentação artística muito escassas, o que se conecta a mais um critério de relevância que representa a localidade em que essa pesquisa foi realizada, que foi o interior do estado da Bahia, onde poucas iniciativas chegam, especialmente de extensão. Então, foi a primeira vez que alguma atividade extensionista da UFBA foi realizada nesse município, né? É importante contextualizar o local da investigação, que é o município de Ceabra, Bahia, onde existe profunda exclusão e desigualdade social. Então, existe precariedade no sistema educacional, quase ausência de movimentos artísticos, quase não possui propostas artístico-culturais promovidas pelo poder público que sejam direcionadas aos jovens. Então, com o intuito de atendê-los, eu concebi um trabalho de pesquisa que pudesse discutir a mediação da ação teatral no contexto da extensão, oferecendo uma oportunidade de ação cultural no município, representando a Universidade Federal da Bahia. Então, os participantes, a maioria de escola pública, experimentaram as técnicas teatrais propostas, né? Jogos, exercícios do teatro do oprimido e outros também, como forma de expressão individual. Então, discutimos problemáticas sociais aprofundadas pela provocação, né, das consciências críticas dos participantes quanto às suas próprias realidades cotidianas, né? Então, eles foram convidados a buscar proposições e tentativas de solução de maneira coletiva, em um processo de aprendizado no qual eles ampliassem os seus repertórios artístico, educativo, social, e de maneira a poderem se utilizar desse conhecimento também em outros âmbitos da sua realidade. Vamos ver então um pouco da prática. Nossa prática teve início em março de 2015 até outubro, com duração de 8 meses. Desde o princípio, a abordagem metodológica priorizada foi horizontal e dialógica em todos os elementos que dizem respeito a esse trabalho, determinando escolhas a partir da interação coletiva. Então está aqui o nosso grupo se aquecendo. Nossos encontros eram iniciados com aquecimentos físicos e vocais. Então a gente utilizava muitas vezes músicas e danças da cultura local, propostas por eles mesmos, além de jogos teatrais, onde o preparo para a construção das improvisações era canalizado, preparo físico, vocal, emocional, dinamizando o corpo e as relações entre esses sujeitos no espaço. Os jogos também promoveram a interação coletiva de maneira a mobilizar estratégias e soluções de problemas de forma dinâmica e dialógica. Aí, por exemplo, na figura 4, o jogo Sem Deixar Nenhum Espaço Vazio é do Teatro do Oprimido, por exemplo. Então, no primeiro encontro com eles, a gente debateu sobre o que eles gostariam de tratar, né? E emergiram vários temas de interesse. Depois, a cada encontro, eu levava disparadores para a gente discutir, ou codificações freirianas para a gente abordar esses assuntos, né? Provocando a opinião crítica dos educandos, convidando-os a discutir esses temas pela via do teatro. Então, ocorriam as propostas de improvisações, em geral com troca de papéis ou teatro-fórum, finalizando com uma discussão mais intensa sobre o tema, com a perspectiva acolhida a partir das cenas, né, alimentando os posicionamentos e reflexões. Então, os alunos evoluíram muito no quesito da linguagem teatral. Em todos os encontros havia tempo suficiente para o corpo e a voz serem acordados para o movimento. A maior parte dos alunos, né, foi perceptível um aprimoramento na técnica teatral, na criação de improvisações e na discussão dos temas, né? Então, a partir da nossa prática, os participantes se conscientizaram de que, baseado nos seus corpos e na arte teatral, eles possuem potencial para o enfrentamento das opressões e da luta por uma sociedade mais justa. Aí é um dos jogos, né? O Deslocando-se, Dançando de Costas, é do Teatro do Oprimido. Corpo de Máquina também é do Teatro do Oprimido. Então, os educandos perceberam melhor a alienação que os nossos corpos e mentes foram expostos durante todas as nossas vidas, enxergaram os pontos antes não observados, né, por estarem naturalizados no cotidiano, e por fim compreenderam que o teatro é um instrumento de ataque, que pode ajudar a libertar e emancipar outros indivíduos, expandindo a visão da realidade. Então, eu notei pelos debates que o grupo alcançou uma compreensão da necessidade da existência de sujeitos coletivos, articuladores, como estratégia de conquista da autonomia. Como educadora, eu procurei assegurar que as tentativas e estratégias propostas pelos participantes fossem capazes de, no mínimo, provocar um diálogo entre a cena e o público, né? Então, aqui é o jogo do prato, que trabalhava assim
a personificação, né, dos ingredientes da comida. Esse jogo Animais Vegetais em Circunstâncias Emotivas, também é do Teatro do Oprimido. Então, tivemos as improvisações, aqui são algumas cenas, tudo criado por eles, os temas. Cena do roubo na feira e redução da maioridade penal, que foi um assunto que mexeu muito com eles. Preconceito racial. Os temas que eles mais se interessavam eram a ver com sexualidade, homofobia, também racismo, comunidade LGBT. Então, a partir da assimilação dos resultados e da experiência dessa pesquisa, eu elaborei princípios de uma pedagogia teatral para a extensão universitária. Então, os princípios norteadores, eles funcionam como uma sintetização dos pontos-chave de valores e abordagens dialógicas e críticas para uma pedagogia teatral extensionista, né? Então, contendo alguns atributos necessários para a mediação da ação teatral na extensão, seguindo a orientação dos documentos normativos oficiais, que, assim como a própria teoria dos autores fundamentais dessa pesquisa, são totalmente adaptáveis a cada contexto específico. Então, o primeiro princípio, né? A mediação da ação teatral na extensão deve, se pautar pela horizontalidade e dialogicidade. Então, para ser transformadora, é imprescindível que a mediação atente para essa característica, como forma de evitar armadilhas de condução e para criar a oportunidade de um diálogo via de mão dupla entre o educador e os participantes. O diálogo só acontece de fato quando há horizontalidade real na forma que as relações se desenvolvem. 2. A mediação da ação teatral na extensão deve ser fundamentada nas pedagogias críticas para ser transformadora e libertadora. Então, as pedagogias críticas, como o Teatro do Oprimido, são libertadoras, porque conduzem à formação e ampliação da opinião através das problematizações, instigando o indivíduo a refletir, a se posicionar, emancipando seu pensamento das amarras impostas pelo condicionamento social, construindo um olhar crítico para a realidade com conhecimento próprio, autônomo, intransferível. A mediação da ação na extensão deve garantir o protagonismo do participante. Então, eu entendo que a emancipação dos indivíduos oprimidos apenas pode ser atingida quando existe uma pedagogia capaz de fazer os sujeitos refletirem sobre si próprios e se afirmarem como protagonistas da sua história. Então, em um trabalho onde o participante constrói essa visão crítica, que pensa criticamente sobre si mesmo, sobre sua vida, ele consegue se colocar no centro da sua própria trajetória. Então, ao refletir de maneira crítica sobre as suas próprias dificuldades, os participantes alcançam uma possibilidade de libertação. Isso é o que conduz à emancipação, que está ligada com a questão do protagonismo, pois quando o estudante se assume como sujeito do seu processo, tomando decisões, fazendo reflexões, uma situação de autonomia é gerada, né? A extensão também deve, quarto princípio, ser necessariamente articuladora. A extensão deve ser articuladora para favorecer o acercamento de diferentes sujeitos e organizações, com diferentes posições e ideias, promovendo a interdisciplinaridade, potencializando o desenvolvimento de uma conscientização para a cidadania e a formação de indivíduos mais críticos e ativos. Então, ela precisa ter esse compromisso de fomentar a capacidade de mobilização de sujeitos para que reivindiquem as próprias pautas e auxiliá-los no caminho de promover uma mudança social nas suas realidades, né? Além disso, a mediação da ação teatral na extensão deve se utilizar de disparadores de discussão que facilitem o desocultamento das relações e estruturas sociais. Então, os disparadores de discussões devem ser um princípio metodológico de abordagem por serem veículos dinâmicos de debate, ampliando a percepção dos participantes pela provocação não verbal. Então, quando examinamos uma imagem, uma letra de música, comparada com a nossa realidade, por exemplo, somos conduzidos diretamente a um outro patamar de reflexão, advindo desse disparador, para alcançar nuances mais complexas da realidade social e as suas relações. Então, considerações finais. Eu entendo que é necessário um preparo do graduando educador de teatro que media ações na extensão, devendo possuir um mínimo entendimento do que significa uma postura horizontal, ter noção sobre as pedagogias críticas, que são capazes de permitir uma abordagem dialógica, garantindo o protagonismo dos participantes. A integridade nos escrúpulos do educador é muito importante, pois apesar de haver inúmeros recursos, técnicas metodológicas críticas à disposição, a utilização desses recursos necessita de uma postura ética do educador de teatro, para que não se caia em armadilhas de mediação. Além disso, os resultados de qualquer trabalho educativo dependem dos propósitos do educador, que detém muitas vezes o poder de manobrar os educandos e, portanto, deve ser confiável.
Concluo que, a partir dessa pesquisa, as teorias de Freire, Boal e Brecht são fundamentais para se construir uma abordagem para a mediação da ação teatral na extensão, não apenas pela característica crítica, mas pelo caráter abrangente e adaptativo de suas técnicas, que são capazes de se moldarem pelo contexto, de serem úteis em quase qualquer realidade. Do mesmo modo, é possível afirmar que os aspectos do Coringa fornecem um alicerce consistente de posturas e procedimentos para a atuação do educador de teatro na extensão, se configurando como exemplo e referência para a sua condução. Quero agradecer a todos, gostaria de ter aprofundado mais na teoria e na prática, mas o tempo é muito curto. Então, muito obrigada. Boa tarde.